Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do direito de propriedade, né, que nós estamos realizando. Nós começamos a tratar sobre a aquisição da propriedade, então nós tratamos da aquisição da propriedade imóvel, nós falamos sobre o registro, sobre a cessão. Eu coloquei uma videoaula para vocês aí anterior sobre a uso capião. E agora nós vamos ver a questão da aquisição da propriedade dos bens móveis, tá? Nós vamos ver que a propriedade, então anotem aí, aquisição da propriedade móvel. Essa propriedade móvel, ela se adquire, e aí nós vamos elencar algumas formas aqui, vamos organizando o seu caderninho. A primeira forma, pela tradição. Para quem ainda não compreendeu o que é tradição, vamos anotar, né? É um assunto já muito falado por nós em sala de aula, mas a tradição, ela é a entrega efetiva da coisa móvel aí, feita pelo proprietário, né, alienante, ao adquirente, em virtude de um contrato, né, com a intenção de transferir o domínio. Então, quando alguém, né, eu vendo o meu marca-texto, eu entrego o marca-texto para a pessoa, tradição, tá? Com a intenção de que o outro se torne ali o dono, adquira o domínio. A tradição, ela completa aí o contrato, ela efetiva o contrato, é a cereja do bolo do contrato, né? Porque, tendo em vista a importância da propriedade para o direito, é necessário que, para se desfazer de um bem, além de um contrato, né, essa coisa ela seja concretamente entregue ali para a pessoa, né, nessa relação de compra e venda, ali então do comprador, do donatário, né, da pessoa que recebe aquele bem, tá? É uma espécie de confirmação do contrato, como vocês podem ver no artigo 1226 e no artigo 1267, certo? Com a tradição, esse direito pessoal aí decorrente do contrato, ele vai se tornar um direito real. Então, enquanto nós temos só contrato, né, elaboradinho ali, direito pessoal, apenas obrigação. Quando eu entrego a coisa, efetiva-se o direito real, nasce ali a propriedade para aquele sujeito, certo? O alienante ali, o vendedor, o doador, né? Ele tem que ser dono da coisa. Isso está lá na parte inicial do artigo 1228, tá? Vocês façam a leitura. Perdão, 1268. 1268, 1268. Então, lá na primeira parte do 1268 fala que para que você entregue a coisa por meio da tradição, você tem que ser de fato dono dessa coisa, né? Para que você tenha direito a realizar essa entrega aí por meio da tradição. Essa alienação ela pode ser gratuita, então a doação também se efetiva por meio da tradição, né, do bem móvel, ou onerosa, como no caso da compra e venda, certo? Esse contrato ele tem que ser válido, né, para poder gerar aí a eficácia da tradição. Então o contrato ele tem que obedecer todos os requisitozinhos de um contrato, tá? Sobre o objeto, a forma, sobre o agente, manifestação da vontade, tem que ser um contrato válido para que essa tradição possa efetivar a existência desse contrato. Vocês podem ver lá no parágrafo 2º do artigo 1268. As consequências práticas da tradição, vocês podem anotar aí, consequências práticas da tradição. Né? Se eu compro um celular para pagar a prazo e eu saio com ele da loja, né? Meu celular não tá aqui. Comprei o celular para pagar a prazo. Vou trazer o exemplo aqui, comprei esse corretivo para pagar a prazo, certo? E eu saio com ele da loja e lá na esquina eu sou roubado. Eu chego na sala de aula, né? Alguém rouba meu corretivo. Eu não vou deixar de pagar as prestações do meu corretivo, né? Porque o corretivo já é meu. Então, mesmo que eu acabe de ir lá na Papelaria Tocantins, né? Me patrocine, publi, né? E compro um corretivo. Chego na sala de aula, na fazenda, alguém, né? Pega meu corretivo escondido e não devolve. Mesmo que eu perdi meu corretivo, eu não vou poder deixar de pagar. Eu passei no crédito lá na papelaria em 3 prestações. Eu vou ter que pagar o meu corretivo mesmo assim, né? Porque ele de fato já era meu com a tradição, quando a vendedora me entregou ali, né? Na autorização do proprietário, ela passou para minha propriedade, ele é meu, eu me responsabilizo por ele.
porque a coisa perece para o dono, nós já estudamos isso em Direito das Obrigações, certo? Já tinha ocorrido a tradição, eu já tinha recebido. Ao contrário, se eu compro uma geladeira à vista, por exemplo, vou lá vou fazer marketing para Moreira Móveis. Vou lá na Moreira Móveis, compro uma geladeira e pago. Comprei a geladeira, paguei e eles ficaram de me entregar, né, de caminhão lá da loja, amanhã. Só que quando o caminhão tá indo para minha casa, ele cai no rio ali perto do Planalto, naquela ponte, e perde a geladeira. A loja, ela ainda é responsável pela minha geladeira, né? Ela vai ter que me entregar outra geladeira ou no máximo restituir o valor daquilo que eu já paguei, porque a tradição ainda não tinha ocorrido. Se eles trazem a geladeira aqui em casa, desce, coloca ali em perfeitas condições e eles saem, né? E eu, sei lá, vou mudar a geladeira de lugar e deixo a geladeira cair e ela estraga, aí já é problema meu, porque aí já aconteceu a tradição. Enquanto eles não entregaram lá, tava vindo na Tocantins e caiu lá no rio, perdeu minha geladeira, eles têm que trazer outro. Porque nós já sabemos que a coisa perece para o dono. Se não teve tradição, não sou dono ainda. A tradição, ela anotem aí, é ato externo e público, tá? E corresponde ao registro para aquisição da propriedade imóvel, ok? Então, disse que a tradição, ela é o registro informal, sem solenidades. E só após aí a tradição é que haverá a propriedade com todos os atributos do artigo 1228. Então, nós vamos ver que seria possível sequela sem a tradição? Excepcionalmente, sim, conforme o nosso artigo 475, depois façam a leitura. Mas, em regra, não, tá? Só a exceção do 475, façam a leitura aí, Deus está vendo. A nossa segunda forma de aquisição da propriedade móvel, aquilo que se movimenta, é através da ocupação. Vamos lá. Ocupar é se tornar aí proprietário da coisa móvel sem dono ou até mesmo de uma coisa abandonada. Eu chamo a atenção de vocês que ocupar a coisa móvel sem dono ou abandonada vai gerar posse e não propriedade. Porém, né, essa posse, ela pode virar a propriedade pelo uso capião. Então, aqui já nasce às vezes uma novidade para muitas pessoas, que é possível, então, usucapir bem móveis também, certo? Bens móveis. Então, essa diferença acontece porque as coisas imóveis, ela tem mais importância econômica. Vocês vão convir comigo que a maioria das coisas imóveis tem mais valor que as coisas móveis, apesar que nós podemos ter coisas móveis com valor considerável, mas propriedade imobiliária, né, é aquilo que a gente tem geralmente de mais caro ali no nosso mercado. Então, a aquisição dos imóveis pela ocupação, ela exige mais requisitos. Então, a coisa sem dono, né, e coisa abandonada são coisas diferentes. É importante a gente ter essa distinção. Então, vamos analisar. A coisa sem dono, né, chamada de res nullius, com U mesmo, tá? Res nullius. Por exemplo, a concha na praia, o peixe no mar, peixe no rio, é uma coisa que sem dono, nunca teve dono, tem dono e jamais ninguém adquiriu, foi dono daquilo, tá? Porque o mar não tem dono, então a concha na praia automaticamente não tem dono. Já a coisa abandonada, chamada de res derelictae, com C mudo, tá? Res derelictae. Essa coisa chamada aí de coisa abandonada, ela é diferente porque alguém já foi dono dela e agora ela está, como o próprio nome diz, abandonada. Por exemplo, um sofá que é deixado na calçada. Vocês podem ver isso no artigo 1275, tá? No seu inciso 3. Porque nós não devemos confundir, né, essas duas espécies de coisa, porque nós vamos ter uma terceira espécie,
Então, nós temos aí a coisa abandonada, né? A coisa sem dono lá concha no mar, o peixe e tal. Coisa abandonada, o sofazinho deixado na calçada. E a terceira espécie que nos interessa aí, chamada de coisa perdida. A coisa perdida é chamada de res amissa, com 2 S's, res amissa, emendado. Pois as coisas perdidas, elas não podem ser apropriadas pela ocupação, mas sim devem ser devolvidas ao dono. Diferente a coisa sem dono, nunca teve dono, a conchinha lá do mar, coisa abandonada. Eu deixei esse marca-texto ali na rua, na calçada, eu abandonei. Ou a coisa perdida, caiu da minha bolsa, eu perdi, mas é meu. Se é meu, deve ser o quê? Devolvido. A perda da coisa, galerinha, não implica perda da propriedade. Eu perdi a coisa, mas a propriedade ainda é minha. Nasce o que para mim? Meu direito de sequela. Eu posso seguir a minha coisa, né? O ditado popular que nós conhecemos aí, muito dito pelas nossas tias, avós, né, e população em geral, de que achado não é roubado, é falso, né? Não acredite nisso. E a coisa perdida, ela não pode ser ocupada pelo descobridor sob pena de crime. Eu não anotei aqui, gente, mas se a minha memória não tiver falha, acho que é no artigo 169, parágrafo único, lá, inciso 1, 2, fala do nosso CP, do Código Penal, fala desse crime, certo? O descobridor, aquela pessoa que descobre, ele deve agir conforme o artigo 1233 do Código Civil, façam a leitura, né? Mas ele tem direito aí a uma recompensa, conforme o artigo 1234, né? Essa recompensa tem um nome engraçado, ela chama achadego, né? Alguns falam de achádego, que tem um acento, acho que é achádego mesmo. Ela é o nome dessa recompensa. Tá? Salvo se o dono ele preferir abandonar. Hipótese, né, em que o descobridor aí, ele pode ocupar a coisa por se tratar agora de uma res derelictae, que é a coisa abandonada, tá? O artigo 1234, ele consagra e ele vem positivar, organizar uma obrigação facultativa do dono da coisa. Eu sou dona da coisa, mas agora eu sou devedora da recompensa, né? Agora, gente, é claro que se o descobridor ele passar a usar a coisa, terminará adquirindo-a pelo uso capião. A pessoa descobriu a coisa e está usando de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta. Eu não fui atrás da minha coisa, né? Eu vou poder, depois do tempo específico, uso capi é a coisa, tá? E se passar o tempo possível aí, eu vou poder ser beneficiada também com a prescrição do crime lá do Código Penal, e aí já tem todas umas implicações que professora Daniela e professora Miriam têm mais entendimento aí da matéria, da parte material de direito penal, certo? Nossa terceira possibilidade aí, galera, de adquirir propriedade móvel é chamado de achado do tesouro. O achado do tesouro, ele é um instituto histórico, tá? Evoluiu aí junto com o nosso direito. Tá previsto no artigo 1264 e são 4 requisitos aí do tesouro. 4 requisitos do tesouro. Ele tem que ser antigo, tem que ser algo antigo. Ele deve estar escondido, enterrado, oculto. O dono ser desconhecido. Então, ninguém pode saber quem é o dono. Antigo, enterrado, escondido, oculto, dono desconhecido. E o descobridor ter encontrado casualmente, sem querer. Acidentalmente encontrei um baú com moedas de prata escondido, enterrado no meu quintal. Não sei quem é o dono. Achado do tesouro. O tesouro, ele se divide ao meio com o dono do terreno. Olha que coisa interessante, gente. Se cair em prova, a gente dificilmente acerta sem ter estudado, não é verdade? Não é lógico isso. O tesouro ele deve ser dividido ao meio com o dono do terreno. Se o descobridor ele estava propositadamente, de propósito, tinha intenção, procurando o tesouro em terreno alheio sem autorização, não terá direito a nada. 1265 e 1264. Então, ele deve ser antigo, escondido, enterrado.
o dono ser desconhecido e eu devo achá-lo casualmente, sem intenção. Achei sem intenção casualmente, pá, terreno alheio, divide-se ao meio. Eu fui com intenção procurar tesouro no terreno dos outros, achei tesouro lá, com a minha intenção de procurar, não vou ter direito a nada, é do dono do terreno. Ok? 1264, 1265, leitura. Seguindo. Próxima forma de adquirir propriedade de bem imóvel. Bem imóvel pode ser adquirido, bem imóvel, perdão, né, gente? Bem imóvel, estamos falando de bens móveis. Bem imóvel pode ser adquirido, então, pela especificação. O que é isso? Nota aí, especificação. Ocorre quando alguém, manipulando matéria-prima de outrem, por exemplo, uma pedra, madeira, couro, ferro, barro, né? Matéria-prima de outro, obtém uma nova espécie. Por exemplo, uma escultura, um sapato, um boneco, uma ferramenta, né? A argila está no terreno do João, mas eu fui lá, manipulei e fiz uma escultura. O ferro está no terreno do Joaquim, vou lá, manipulo e faço uma ferramenta. Essa coisa nova, ela pertencerá ao especificador, também chamado às vezes de artífice, né, ou até mesmo de artesão, que pelo seu trabalho, criatividade, transformou a matéria-prima do outrem em espécie nova. Mas esse especificador, por isso que chama-se aquisição pela especificação, chamado de especificador, artífice, ele terá que indenizar o dono da matéria-prima. Se essa matéria-prima é do especificador, não há problema. Se é meu, eu vou lá e faço meu. Se é, por exemplo, a argila está no terreno do João, eu vou lá, manipulo, faço uma escultura. A escultura é minha, mas eu tenho que pagar o preço da argila para o João. O preço da matéria-prima, ok? Para o dono da matéria-prima. A lei, ela faz prevalecer aí, gente, a inteligência, a capacidade, a criatividade, o trabalho intelectual sobre a propriedade da matéria-prima, que por si só é só matéria-prima, que ninguém faria nada com ela se não fosse eu utilizando minha inteligência, capacidade, né, e criatividade, tudo isso que a lei coloca. Tá no parágrafo 2º do 1270 do Código Civil, certo? Próxima possibilidade de aquisição de propriedade móvel. Nós vamos trabalhar 3 modos diferentes e raros de aquisição de propriedade de uma vez só, tratados pelo nosso Código Civil numa única sessão, certo? Chamado, galerinha, de confusão, comistão e adjunção. Anotem aí. Confusão, comistão e adjunção com demudo, certo? Tratam-se de mistura de coisas de proprietários diferentes e que depois não podem ser separadas. Então elas, né, quase que aquelas misturas homogêneas e heterogêneas, misturou de modo homogêneo, como diz a química, física, sei lá, e agora não tem como separar. A confusão, ela é a mistura de coisas líquidas. Exemplo, vinho com refrigerante. Eu tenho vinho, você tem refrigerante, é meu, misturou, como separa? Confusão. Álcool com água, né? Misturas o que, gente? Homogêneas, né? Não tem como separar. É importante a gente não confundir com a confusão de direitos, que tem lá na parte inicial, 381, salvo engano. Porque aqui nós estamos falando de confusão de coisas, misturou, não tem como mais separar. Água com vinho, água com álcool, coisas que geram mistura homogênea, que não tem como a gente separar, certo? A comistão é a mistura de coisas sólidas, por exemplo, então a confusão, mistura de coisas líquidas. Comistão, mistura de coisas sólidas. Exemplo, sal com açúcar, sal com areia, certo? Coisas que se misturam ali, não tem como separar, né? Podemos colocar aí dentro das nossas feminices um pó de banana, de fazer acabamento de maquiagem, com blush, por exemplo, né? Misturou ali uma argila de fazer máscara facial com um blush, misturou-se, né? Então não tem mais como separar. Até que por meios químicos tem, né, gente? Não estamos entrando em nada laboratorial e tal. E a adjunção
é a união de coisas. Então, não seria mistura. Confusão, mistura líquida. Comistão, mistura de sólidos. Adjunção não é uma mistura, é a confusão aí, a união, perdão, a confusão, mistura líquida. Comistão, mistura sólida. E a adjunção é a união de coisas, tá? Não é mistura, é união. É a justa posição de coisas, né, que não podem ser separadas sem estragar. Exemplo, um selo colado no álbum, uma figurinha colada no álbum, tá? Uma peça soldada no motor, um diamante incrustado no anel, tá? São coisas que não tem como separar sem se perder o valor material desse objeto, tá? As coisas que estão aí, galera, sob confusão, comistão ou adjunção, elas obedecem a 3 regras. Então, anotem. Primeira regra: as coisas elas vão pertencer aos respectivos donos se puderem ser separadas sem danificação. Então, se puder ser separado sem danificação, por exemplo, coisas assim, brita e areia. Tem como, né? Separar sem danificação, cada um pertence ao seu. Artigo 1272, caput. Segunda regra, anotem letra A, né? Vão pertencer aos respectivos donos, puderem ser separadas sem causar danificação. Letra B, segunda regra, se a separação for impossível, no caso aí, sal com açúcar, vamos chamar de impossível dentro do nosso posicionamento leigo, né? Ou muito onerosa ali para fazer essa distinção, vai surgir o que? Um condomínio forçado entre os donos da coisa. Os dois vão ser donos dessa nova coisa aí que surgiu dessa mistura. Tá no parágrafo 1º do 1272. E a terceira regra, tá? Se uma das coisas puder, né, ser considerada principal, por exemplo, sal com areia, mas que ainda serve para alimento do gado, por exemplo. Pode, gente? Será? Eu achei esse exemplo na doutrina. Sal com areia, o gado pode comer areia? Acho que pode, né? Sei lá. Sal com areia, mas que de acordo com a doutrina, acho que foi no Gonçalves que eu peguei isso, serve de alimento para o gado, né? Vai prevalecer, então, a considerada principal, que vai ser o sal. Diamante em relação ao anel. O diamante vale mais do que o anel, então vai prevalecer o dono do diamante. Certo? O dono desta coisa principal vai ser o dono do todo e vai indenizar o dono da outra parte. Então, se misturou sal com areia, o dono do sal, que ainda vai poder dar alimento para o gado, segundo a doutrina, né? Tem que pesquisar um veterinário. Porém, ele vai ser dono do todo e vai ter que indenizar o dono da areia. Diamante incrustado num anel de prata, por exemplo, o dono do diamante vai prevalecer como dono da coisa e ele vai ter que indenizar o dono da parte da prata, certo? Isso daí tá no parágrafo 2º do 1272 do Código Civil. Essas regras, elas são supletivas, tá? Ou seja, você pode ter convencionamento em contrário. Elas não são imperativas, ou seja, obrigatórias. Elas são supletivas. Nós já estudamos isso dentro da sala de aula. As normas cogentes, que são as obrigatórias, e as normas supletivas, que são essas subsidiárias que existem aí, certo? Elas podem ser modificadas pelas partes com convenção em contrário, porque dentro do direito privado o que predomina é a autonomia da vontade. Vocês já sabem isso. É importante a gente verificar que esses 3 fenômenos que nós estudamos aí, eles têm que ser involuntários, ou seja, tem que ser um acidente, tá? Um caminhão de açúcar que virou em cima da areia ali, da construção alheia e tal. Areia alheia, tá? Pois se for voluntário, os donos das coisas, eles têm que disciplinar isso em um contrato, tem que organizar, já tem que ter essas regras estabelecidas, por isso que a gente falou que é suplementar, tá? Por exemplo, em uma experiência, fazer uma nova bebida, mistura aí o vinho com a cerveja, já tem que ter ficado acordado como que vai dar essa aquisição de propriedade desse novo produto. Se ocorrer má fé, por exemplo, virar um caminhão de propósito em cima da areia, vocês têm que fazer a leitura e vai ser aplicado o artigo 1273 do Código Civil, ok? A nossa análise que nós estamos fazendo aqui, pessoal, de aquisição de propriedade móvel, como nós acabamos de ver, ela pode se dar, né, essa aquisição, ela pode acontecer aí através da tradição,
da ocupação, do achado do tesouro, da especificação, da confusão, comissão ou adjunção e também através da usucapião. A usucapião também pode ocorrer de coisa móvel, galera. Então, aplica-se também aos móveis, né? E também até aos semoventes, tá? Bem suscetíveis aí de movimento próprio, como um boi, um cavalo, por exemplo, ele pode ser usucapido também, conforme o nosso artigo 82. Essa usucapião de imóveis, elas mantêm os mesmos fundamentos, requisitos da usucapião de bens imóveis, né? Que vocês já viram na videoaula anterior. Ela é mais rara e é menor o tempo previsto em lei para realizar essa usucapião, tá? Nós vimos que isso se dá porque os bens móveis têm uma menor importância econômica. Sobre isso é importante vocês fazerem a leitura do artigo 1260 e 1261, tá? Que vocês verão a forma ordinária e extraordinária de aquisição por meio da usucapião. No mais, pessoal, nós ficamos aqui. Até a nossa próxima aula, que será sobre perda da propriedade móvel e imóvel. Eu me encontro à disposição de vocês nas redes sociais, no nosso Moodle, através do Fórum de Interação e Dúvida, tá? Contem comigo e um abraço.